Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Miriam de História. Estamos de volta para a Escola Poeta da Costa e Silva, com essa nova forma de ensinar e de aprender. E a nossa colaboração hoje é com a continuidade do conteúdo que nós iniciamos com as aulas presenciais. O conteúdo é a formação e o funcionamento das monarquias europeias. É importante a gente conhecer esse assunto que deu início à sociedade ocidental. Então, vamos lá. O processo de formação das monarquias europeias. Então, o processo de formação das monarquias nacionais europeias remonta a uma série de mudanças que se iniciaram durante a Baixa Idade Média. Então, vamos recordar aqui que a Baixa Idade Média é o último período do feudalismo, né? Que vamos considerar aqui que a Baixa Idade Média é o último período da Idade Média. É um período que a Idade Média durou 1000 anos, cerca de 1000 anos, e para que a gente facilitasse, para facilitar o estudo dela, ela foi dividida na Alta Idade Média, que foi o início dela, até a metade, e a outra parte é a Baixa Idade Média. Essa Baixa Idade Média é a última parte, é a parte mais recente, que está mais próxima da Idade Moderna. Então, os fatos que nós vamos estudar, que é o processo de formação das monarquias europeias, ela está nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, e de fato, esse processo de consolidação das monarquias foi um dos mais evidentes sinais das transformações que assinalaram a crise do sistema feudal e a construção do sistema capitalista, legitimado pela nascente classe burguesa. No entanto, mesmo a surgir nesse contexto de mudanças, as monarquias não simbolizavam necessariamente a crise do poder da nobreza oligárquica. Então, o que esse texto está dizendo? É que realmente não foi, não foi esse foi uma transformação de um estilo de vida ou de modo de organizar a sociedade que foi se transformando. E transformando a partir de quê? A partir, por exemplo, do desenvolvimento da agricultura, como eu expliquei para vocês em sala de aula, que ela teve uma série de mudanças tecnológicas que foram contribuindo para a melhoria da agricultura, para a melhoria da produção, da produtividade, e vocês devem estar lembrados que essa melhoria da agricultura se deu, por exemplo, com a invenção de um novo arado, com a utilização da técnica da rotação dos campos, aquela que o camponês dividia o campo em 3 partes e alternava as culturas, ou seja, num determinado tempo ele plantava num pedaço de chão, ele plantava o milho, por exemplo, ele plantava a cevada, no outro ele plantava o trigo, no outro ele plantava outro tipo de cereal. E aí, no ano seguinte, ele trocava os campos. Estão lembrados? Então, isso aí foi um dos pontos principais que fez com que melhorasse a qualidade das culturas e melhorasse a produção, o rendimento. E também, isso foi influir na população, porque a população passou a ter mais saúde, mais bem alimentada, e começou até a sobrar mais, ou seja, ter excesso de produção,
um pouco mais que foi sendo direcionado para o comércio. E é importante a gente lembrar que, anterior a isso, esse povo viveu durante todo o sistema feudal, o período feudal, cerca de 1000 anos, como eu falei, numa economia de subsistência, ou seja, as pessoas plantavam o necessário para a sua sobrevivência e não havia muito comércio. Então, vocês verifiquem que o surgimento do comércio, o ressurgimento, aliás, do comércio, deu origem ao surgimento de uma nova classe social, ou seja, que é a nobreza, aliás, que é a burguesia. Essa burguesia era a classe de comerciantes que começaram a praticar o comércio e enriqueceram. Então, esses comerciantes chamados novos ricos formou essa nova classe social que não existia antes, viu? Então, essa burguesia, ela vai ter necessidades. Nesse sentido, a construção das monarquias pode ser compreendida enquanto um processo que conseguiu atender simultaneamente os interesses dos nobres e dos burgueses. Por quê? Os burgueses tinham necessidades de resolver problemas para desenvolver sua atividade econômica e eles precisavam, para resolver esses problemas, mudar muitas coisas naquela sociedade. Então, por um lado, a formação das monarquias conseguiu conter as diversas revoltas camponesas que marcavam os finais da Idade Média com a reafirmação da propriedade feudal. Por outro, essas mesmas monarquias implantaram um processo de padronização fiscal e monetário que atendia à demanda econômica da classe burguesa. Então, essas mudanças foram desagradar os antigos nobres, donos de terra, que não estavam praticando o comércio, né? E então esses burgueses começaram a se unir aos monarcas para poder implementar as mudanças que eles queriam para desenvolver a sua atividade, essa nova atividade econômica. Então, vocês viram aqui também que uma dessas mudanças que eles promoveram a burguesia junto com a monarquia foi a padronização fiscal, ou seja, as taxas, porque durante todo o período feudal existia 1001 taxas, 1001 formas de tributar o trabalhador, ele pagava obrigações feudais, né? E agora eles simplificaram para facilitar as cobranças do rei, né? E isso foi uma forma de modernizar. Os motivos para a centralização monárquica, ou seja, o poder estava anteriormente era descentralizado durante o feudalismo. Cada lugar tinha aquela pessoa que tinha exercia o poder naquele local, no feudo. Então, vocês podem imaginar como agora os municípios. Nós temos o estado, né, o pedaço, e o pedaço do estado, vários pedaços do estado que são os municípios formam o estado. Então, naquela época era um pouco parecido, só que eram feudos, comunidades pequenas, comunidades agrícolas, e que estavam submetidos ao poder do rei, mas localmente eles exerciam o poder, né? Eles exerciam o poder. Com o surgimento dessa nova classe social, com o surgimento que veio com o comércio, eles começam a ter necessidade de que
não houvesse tanta gente mandando cada um num pedacinho, porque, inclusive, isso criava problemas para eles exercerem o comércio. Ó. Tinha que pagar imposto sobre o que eles estavam comercializando, levando de um lugar para outro. Por onde eles passavam, eles estavam sendo cobrados para passar com a mercadoria deles. Esse era um dos problemas deles. Então, para resolver isso, ele se aliou ao rei para que o poder fosse centralizado na pessoa só do rei, para que eles pudessem pagar só ao rei e assim pudessem realizar essa atividade, porque era impossível para eles ficarem pagando em cada lugar que eles iam passando e pagando taxa, porque por quanto ele ia vender aquela mercadoria no final. No final, então, eles não iam conseguir fazer venda, porque a mercadoria estaria num preço absurdo. Então, nesses fatores socioeconômicos, nós vimos agora um dos fatores que foi a aliança entre o rei e a burguesia. E o motivo para que era? Para facilitar a vida da burguesia e para também facilitar o rei a governar, porque assim o rei ia ter mais autoridade. Ele não ia ter problemas com vários mandatários locais e ele só ia tomar as resoluções, dominar. Então, dessa forma, ia facilitar a vida tanto do rei como da burguesia, eles unidos. E um outro fator que contribuiu para a centralização monárquica europeia foram os fatores políticos e religiosos. Os nobres e as igrejas perdem seu poder. Então, para quem os nobres e a igreja perdem o poder? Os nobres e a igreja vão perder um pouco seu poder para o rei e a burguesia. Então, no poder anterior, quem estava no topo da dominação era o monarca e a nobreza, e nesse novo momento, e a igreja, né? O monarca e a igreja e a nobreza, nesse novo momento vai estar no poder o monarca e a burguesia. Os fatores políticos, então, anteriormente a igreja julgava, né? A igreja e o rei juntos julgavam, resolviam os problemas, e agora, pouco a pouco, foi se criando o Estado de Direito, baseado não mais nos direitos da igreja, nos direitos canônicos, mas ligado, sobretudo, ao direito a uma nova justiça, a justiça, ao novo direito ligado ao direito romano. Então, também contribuíram para a centralização monárquica os fatores culturais. Ou seja, o rei é visto como o herói nacional, defensor e protetor da nação. Por último, devemos levar em consideração o fato de que existia uma tradição de poder real hereditário, firmada durante a Idade Média, mesmo quando o poder real não tinha existência de fato, mas apenas de direito. Então, nós vimos aqui que essa sociedade entendia o rei como uma figura divina, que deveria ter o poder máximo. Esse poder era passado de pai para filho, chamado poder real hereditário. Hereditário que é passado de pai para filho. Quando o rei morria, o filho do rei substituía. Só podia ser substituído por um filho, né? Então, agora nós vamos ver as características da centralização monárquica. Então, uma das características é o apoio da burguesia e política financeira do Estado. Meus queridos, vou chamar aqui a atenção de vocês para esse segundo parágrafo, né? Sobre o que é imposto, né? Imposto é uma taxa que se paga ao governo. No caso lá, os impostos que a burguesia pagava ao rei.
esses impostos eles foram fortalecendo, dando poder econômico ao rei, porque um líder ele se apoia nisso aí, em ter condição de resolver problemas. E condição de resolver problemas, a gente sabe que só às vezes tem coisas que só se resolve com recurso, ou seja, com dinheiro. E esse dinheiro que era arrecadado da burguesia serviu inclusive para dar o apoio militar para o rei formar o seu exército, seus exércitos, né? O seu exército. Então, aqui nós estamos vendo exatamente isso, o fortalecimento do poder militar e os exércitos nacionais. As nações não puderam nascer sem um exército que desse segurança ao território contra invasores, né? E que protegesse o seu rei, tanto internamente, no caso aí, existia a nobreza insatisfeita com as mudanças, que às vezes se insurgia contra o rei, e existia também rebeliões camponesas, que afetavam o rei e o funcionamento daquele local. Então, os exércitos foram criados para tanto proteger a nação das ameaças externas, como os interesses do rei. Então, uma outra característica da monarquia europeia foi a diplomacia, instrumento da centralização monárquica. Os reis souberam usá-la com eficiência. Nas áreas retomadas aos nobres, representantes reais recebiam a incumbência de cobrar os impostos e distribuir a justiça. Eram os bailios e senescais, denominações anteriormente atribuídas aos ministeriais dos senhores feudais. Então, o tribunal era considerado superior aos tribunais feudais. Ou seja, aí você está vendo que um poder vai substituindo o outro. O tribunal real era considerado superior aos tribunais feudais. Os condenados, nesses tribunais locais, poderiam apelar para o tribunal real, considerado última instância julgadora. Normalmente, os apelantes eram considerados inocentes mediante contribuição pecuniária. Ou seja, quando chegava no rei, se pagasse, né? Se pagasse, era absolvido, né? Então, a justiça foi uma das formas de arrecadar dinheiro da sociedade, né? Então, para a pessoa adquirir um direito, ele precisava pagar por ele. Assim, transformou-se a justiça em outra fonte de renda. De renda para quem? De renda para o rei. Nesse momento, a igreja, que antes era incumbida de fazer os julgamentos, de julgar, né, perdeu este poder e ele passou para as mãos do rei. Então, concluindo, a última característica da centralização monárquica foi a legitimação do poder absoluto do rei. Ou seja, o rei era o que tinha maiores poderes na sociedade. Ao mesmo tempo em que isso se dava, o monarca procurava legitimar seu poder, estimulava o ensino universitário, os estudos das leis. Os legistas, funcionários reais, tanto se ocupavam da administração quanto redigiam as leis do reino, interpretavam o direito costumeiro, estudavam o direito romano, procurando extrair um conjunto legal que autorizasse o rei a exercer o poder absoluto. O rei era apontado como fonte viva da lei pela ascendência divina do seu poder. Então, nós vamos concluir o assunto, nós concluímos a aula de hoje e no final desse texto que vai ficar com vocês, eu coloquei alguns significados importantes para entender o assunto, não é? São alguns conceitos, né? Conceito do que era nobreza, o que é oligarquia, o que é baixa idade média,
que é Estado monárquico, burguesia, campesinato, camponeses, porque essas palavras ou esses conceitos, eles aparecem no texto, e é interessante que vocês passem a utilizar no vocabulário de vocês, porque só vocês compreendendo esses conceitos, vocês vão poder compreender a mensagem do texto, que o fenômeno que a gente está explicando aqui, que é a construção das monarquias nacionais, o surgimento e desenvolvimento, como elas surgiram, se desenvolveram, se concretizou o poder absolutista na Europa. E por fim está a nossa atividade, para vocês lerem, né, e responder essas questões aí para fixar o conhecimento, colaborar com o aprendizado de vocês. Por hoje é só, obrigada por ouvir, bom aproveitamento e até a próxima.